Rafa, tudo bem? Boa noite. Só um segundo. Boa noite, pessoal. Vamos entrando. O Vinícius já está conectando aqui. E a gente já dá começo aqui. Oi, Fala, oi, boa Vinícius. noite. Tudo jóia? Beleza? Boa noite. Tudo ótimo. Agradecer a presença de todo mundo aí. Agradecer a você, Vinícius, pelo convite. Começar me apresentando. Meu nome é Fernando. Sou formado em Direito na Federal de Juiz de Fora. Fiz parte do movimento Empresa Júnior por muito tempo. Fui fundador da minha empresa Júnior. Fui diretor da Liga das Empresas Juniores em Juiz de Fora. E fui presidente do conselho da FEGENG. Trabalhei como trainee em gestão pública no Vetor Brasil e atualmente estou como aluno da Renova BR, um dos representantes aqui de Juiz de Fora. E a gente está fazendo essa ação de enfrentamento da crise do coronavírus. Eu foquei nessa parte de economia, em ajudar os micro e pequenos empreendedores a vencerem esse desafio que é a crise econômica. Ontem a gente começou contextualizando esse momento, tentando aprofundar o entendimento do que é essa crise, para agora a gente começar a questões mais práticas, como que a gente adota práticas nas nossas empresas, nas nossas micro e pequenas empresas, para que a gente consiga vencer, beleza? E aí, convidei o Vinícius para a gente falar sobre como a gente vai fazer essa transição para o digital. O Vinícius, ele foi fundador da primeira agência de mídias sociais de Minas e uma das primeiras do Brasil. Teve clientes como Netshoes, CVC, Accor Hotels e Kinder. E hoje ele é cofundador e diretor da Pocket Lab, uma empresa de projetos digitais que tem como foco o marketing enxuto. Por favor, Vinícius, tua palavra. Legal, Fernando. Obrigado pelo convite, pelo papo de estar falando aqui com seus seguidores. Vai ser um prazer. De fato, é um momento onde a gente está vivendo, pegou todo mundo de surpresa e é um momento também onde todo mundo que achava que o digital era o futuro passou a se deparar como o digital é a salvação do seu negócio, né? A gente ouviu muito isso por aqui, inclusive de projetos que usavam o digital como suporte, como uma das formas de divulgação, como uma das formas de atuação, se vendo em uma fase onde só sobrou o digital. E aí, o que eu faço? Né? É uma realidade muito comum aqui. Você chegou a comentar das grandes empresas que eu já cheguei a trabalhar junto, no formato digital, mas as mais desafiadoras e as que do lado de cá a gente tem mais tesão de trabalhar são as empresas menores, as empresas pequenas. Dentre vários motivos, é porque a gente consegue tirar leite de pedra, né? E é uma prática muito comum, né? A gente que tem empresa pequena e que trabalha com empresa pequena, a gente vive muito essa realidade. E aí o digital ele já passou a ser uma fonte de trabalhar, de divulgar o seu trabalho, que deixou de ser opcional. Ele passou a ser a melhor opção pelo custo-benefício. Isso já há algum tempo, né? E aí, desde então, ainda tem muito negócio que nasce e que, pelo seu histórico de que não vou mexer com digital porque o meu negócio está ganhando. Às vezes, comércio costuma usar isso, principalmente comércio que não está ligado diretamente à moda, que moda geralmente está mais conectado com a internet, né? Mas comércios antigos, principalmente comércio de rua, é muito comum que ele faz ali, ele tem os clientes dele passando na porta e entrando, e do nada ele se vê com dois problemas. O primeiro é que a porta dele está fechada. E o segundo é que a única forma de entrar gente no negócio dele para ele poder vender é as pessoas que passavam na rua, que deixaram de passar, né? Ou pelo menos diminuiu consideravelmente o movimento, dependendo de onde as pessoas estão. E aí, por conta disso, essa alternativa do digital, ela deixou de ser uma opção e passou a ser a única alternativa.
E legal quando você chamou para a gente bater esse papo, porque quando elas se deparam com isso, num tempo que elas não têm tempo para se adaptar, elas precisam se adaptar agora. A gente vê muita coisa acontecendo, mas a boa notícia é que por ser uma empresa pequena e por ser um negócio que tem uma agilidade muito grande, esse é o grande benefício da empresa pequena, que ela pode agir com muita agilidade e com pouca burocracia. Esse processo de dar os primeiros passos no digital e passar a suportar o seu negócio no digital passou a ser algo completamente viável. E a gente consegue dar algumas instruções aqui de como fazer isso, né? Coisas do tipo como ele vai migrar para o digital, né? Considerando que ele não tem nada no digital, o primeiro passo é a gente considerar, ele precisa do resultado de hoje para hoje ou do resultado de hoje para amanhã. Porque são estratégias diferentes, mas são estratégias complementares. As duas são muito importantes, né? E aí, a partir disso, a gente começa a definir quais são as próximas etapas. Antes de entrar nesse passo a passo, tem um caso que eu vivenciei, que eu queria compartilhar aqui com vocês, que é bem legal. Legal, sim. Ele é um pouco desesperador, mas ele traz para a gente uma linha de raciocínio que é interessante. Eu costumo frequentar um café aqui na região onde fica o meu escritório, e que é um café que estava sempre cheio, sempre bombava. E era um comércio de rua, e é um comércio que não precisava fazer força. As pessoas entravam dentro desse café, e era isso. E aí eles até tinham alguma coisa no digital, mas não era nada exponencial. Eles não vendiam no digital, eles divulgavam uma coisa ou outra, nunca foi o principal foco de trabalho deles. Num belo momento, a prefeitura decidiu que comércio de rua tinha que fechar a porta. E que a alternativa para esse café, por exemplo, era fazer entrega por delivery. Só que ele nunca precisou fazer entrega por delivery. Ele não tinha sequer contato com o iFood da vida, ou o hábito de vender isso através dos canais sociais deles. O máximo, alguém ligava no telefone fixo e fazia um pedido. E aí, no dia que isso, na véspera disso acontecer, me deparei com o dono desse estabelecimento, e aí ele falou, estou desesperado, porque o movimento caiu absurdo, eu estou tentando emplacar o delivery, avisar para os clientes que ainda estão passando na loja, mas acho que eu não vou ter tempo. E aí, quando foi naquele mesmo dia, no meio da tarde, a prefeitura soltou o decreto, no dia seguinte, ele sequer abriu a porta. E aquilo era desesperador, porque como é que um negócio que até tinha lá no Instagram, por ter uma situação boa que ele estava vivendo, excelente, inclusive, diga-se de passagem, era sempre fila para poder entrar lá, era sempre prazer poder fazer isso, não tinha o menor preparo para poder dar os primeiros passos no digital e passar a considerar viver do digital, né? E aí, quando a gente está falando, por que isso é tão importante? Porque quando a gente está falando em se planejar, a primeira coisa que eu costumo dizer para as empresas e para os negócios e para as pessoas que vêm procurar a gente eu preciso considerar que o meu negócio, em algum momento, não dependa de ninguém. O que significa isso? Eu preciso que o meu negócio dependa dos meus contatos, que os contatos que eu tenho sejam meus. E aí a gente está falando de ter uma rede social proprietária. Aqui eu estou falando de ter o contato do WhatsApp dos meus clientes ou dos meus prospectos, de ter o contato de e-mail dos meus clientes, dos meus prospectos, porque esse ninguém tira. Se amanhã o WhatsApp morrer, eu vou para o Telegram, eu envio SMS, eu faço ligação. Se a Vivo quebrar, eu vou para Claro. Os números são os mesmos. O mesmo vale para e-mail. Então, se a ferramenta que eu envio e-mail hoje morrer, eu pego todos os meus contatos, levo para a ferramenta B e ali eu continuo o meu relacionamento por ali. Então, ter uma rede proprietária é muito importante. É a única alternativa? Não. É a mais rápido? Também não. Qual é a outra alternativa de eu manter um contato com os meus clientes que é muito mais rápido dela ser construída e dela ser mantida? Rede social é uma delas. Bem forte, diga-se de passagem, né? Fóruns, grupos no Facebook, grupos no Telegram e por aí vai. Então, esses são outros pontos importantes da gente considerar
num curto prazo, né? Para uma construção de uma rede, para uma entrada de uma empresa no meio digital de uma forma mais rápida. Isso vale muito para, por exemplo, empresas de serviço que não necessariamente precisam vender um produto físico e entregar. E aí, se eu tenho lá um site, uma landing page, onde eu consiga me apresentar com uma rede social, como por exemplo o Instagram, que ainda é uma rede social forte, né, a mais forte hoje em dia para a grande maioria dos negócios, e eu consigo me apresentar lá, esse é um bom primeiro passo para uma empresa de serviço. Como é que eu faço, então, se eu não tenho seguidor nenhum, ou se eu não tenho contato nenhum, para começar a atrair essas pessoas? Eu consigo fazer isso de uma forma orgânica, ou seja, eu vou identificar onde as pessoas que têm potencial para ser clientes do meu negócio, eles estão dentro dessa rede social, quem eles seguem, quais lugares eles frequentam. A partir desse momento, eu vou identificar quais são os outros perfis que têm os mesmos tipos de seguidores que eu, ou onde que essas pessoas estão, e vou começar a interagir com elas. Elas vão perceber minha presença e vão ter a oportunidade de me conhecer, e é um trabalho de formiguinha. Mas é possível fazer sem dinheiro nenhum. Tem uma forma de fazer isso de forma mais rápida? Tem. Você vai precisar colocar algum dinheiro? Vai. Mas você vai fazer isso fazendo anúncios, por exemplo, no Instagram, no Facebook. Anúncios do quê? Do que você vende ou de como você pode ajudar as pessoas que estão do outro lado. Como é que você faz isso? Oferecendo conteúdo de altíssimo valor. O que é esse conteúdo de altíssimo valor? É um exemplo do que a gente está fazendo aqui agora, por exemplo. Quais são as dúvidas e os porquês e os problemas que as pessoas têm e vêm falar comigo, ou às vezes nem vêm falar comigo, antes de contratar o meu serviço ou de comprar o meu produto. Quando você ajuda a pessoa a tirar essa dúvida, e isso é um conteúdo de alto valor, você está se aproximando cada vez mais dela. Ela vai falar, opa, o Vinícius entende ali do que ele está falando, deixa eu ver o que mais que ele tem para falar. Olha, que interessante. Então, por exemplo, construir um site é algo que é importante para o meu negócio nesse momento? É algo que é importante nesse momento. O Vinícius entende muito disso, né? Eu vou fazer um orçamento com ele de quanto é que ele cobra para desenvolver um site para o meu negócio. E aí essa aproximação, e esse conteúdo de valor, ele tende a conduzir a pessoa para o momento de compra dela. Se ela não estiver no momento de compra. Se ela estiver no momento de compra, tende a ser um diferencial entre você e os concorrentes do seu negócio. Que vale para produto ou vale para serviço. Mas e quando a gente está falando de loja de rua, de empresa que vende produto físico? Né? Primeiro, se é do setor alimentício, a forma mais rápida de seguir para um caminho é entrar num marketplace. O que é um marketplace? É uma empresa, um aplicativo, um site que une quem quer comprar com quem quer vender. O quê? Produto, serviço. Um que a gente costuma conhecer e usar bastante, pelo menos eu. O iFood, para pedir comida. É um marketplace. Quantos restaurantes o iFood tem? Nenhum. Nenhum restaurante é dele. Mas ele tem um monte de restaurante, com um monte de gente com fome, e o iFood faz a união de pessoas com fome com pessoas que têm comida para oferecer. É a forma mais rápida de um negócio de alimentação, ou que vende comida, mesmo que não seja almoço, lanche. Por exemplo, eu tenho uma amiga que vende granola. Granola não é tipo, eu estou com fome e vou pedir granola. Não, é um outro tipo de negócio. E ela faz uma granola artesanal e tudo legal, completamente possível de ser vendido num iFood, por exemplo, né, como delivery. Vinícius, não sei, não quero iFood. Tem outra solução? Tem outras soluções possíveis. Você pode vender usando o próprio Instagram, né, como eu acabei de falar aqui. Faz o anúncio lá do teu restaurante, do teu produto, principalmente em horário que as pessoas estão com fome, e aí você tende a começar a encontrar pessoas que não estão passando mais na porta da sua loja, mas estão passando na porta da sua loja virtual. Ou você posiciona, o que na internet é mais legal, você consegue posicionar a sua loja na cara da pessoa que você quer vender. E aí você para de depender dela vir até você. Você vai até ela. E esse é um diferencial incrível da internet, do digital, né? Então é uma outra forma da gente poder fazer isso. Eu não vendo comida, eu vendo, sei lá, eu vendo caneca. Caneca, é possível de continuar vendendo mesmo que minha loja física esteja fechada? Sim. Como? De novo, com marketplace. É a forma mais barata, mais rápida e barata de você fazer isso. Você pode fazer isso montando uma loja online para você
e é muito importante que você faça isso, lembra da história lá, se eu tenho o contato, se eu tenho só seguidores no Facebook e amanhã o Facebook muda as regras e eu só posso aparecer pagando lá dentro, como aconteceu com o Instagram, ou se ele fecha as portas, como aconteceu com o Orkut, todos aqueles contatos que eu tinha vão para o limbo. Se eu tenho contato de e-mail, de WhatsApp, de telefone, opa, aqueles contatos são meus. A mesma coisa vale para o site. Se eu vendo no meu site, esse site quem manda sou eu. Se amanhã o servidor que hospeda meu site morre, quebra, muda, eu pego meu site, levo para outro lugar e vida que segue. Não no iFood. Não no caso de outros produtos, por exemplo, é o caso do Mercado Livre, da OLX. É um outro lugar onde tem pessoas querendo comprar com pessoas querendo vender. Ah, Vinícius, não é informal isso? Mais ou menos. O Mercado Livre tem um monte de loja oficial já. Então, Magazine Luiza vende por lá, a Dell de computadores vende por lá, tem lojas oficiais lá. Então, já é um negócio estruturado e profissional. Quanto custa anunciar e vender um produto no Mercado Livre? A taxa que você vai pagar ou às vezes nem isso, né? Acho que as primeiras vendas são gratuitas, depois você paga uma taxa, a taxa de cartão, taxa de transação que você teria na maquininha mesmo. Então, é completamente possível de fazer isso. E divulgar. Então, assim, um primeiro passo preciso vender imediatamente? Quais são os locais onde existem pessoas ainda possíveis de encontrar? É na rede social, no Instagram, por exemplo, ou é no Marketplace? Aí a gente vai olhar para o iFood, quando a gente estiver falando de comida, ou vai olhar para um Mercado Pago, para um Mercado Livre, para um OLX, se a gente estiver falando de produtos. Se a gente estiver falando de serviços, tem Marketplace de serviço, tem o 99 Freelas, por exemplo, onde você pode vender os serviços de 300 milhões de coisas. A gente está falando de Jet Ninjas, que é outro incrível, que é mineiro, inclusive, né? Fundado aqui em Minas. E dentre vários outros. Se você faz uma pesquisa no Google, e aí o Google sempre tem resposta para praticamente tudo, exceto quando é doença, porque aí ele sempre diz que você vai morrer. Não acredito. Vai no médico. Mas para todas as outras coisas é completamente possível de pesquisar no Google. Então, a Marketplace para serviço. Ou como vender como vender caneca online. E aí você vai ter várias respostas, vários meios de fazer isso. Então, ter um lugar para vender o seu produto ou o seu serviço online. E ter junto uma rede social onde você consegue compartilhar um conteúdo de valor. Lembrando, conteúdo de valor é aquele que ajuda o seu potencial cliente a tomar a decisão de comprar aquilo que você está vendendo. Ou às vezes não. Às vezes é melhor não vender para determinada pessoa porque ela não é seu público ou porque o seu produto não vai ajudar ela precisa de outra coisa. Até para isso o conteúdo de valor serve. Porque é muito melhor você não vender para alguém que não precisa do seu serviço, porque ele vai te dar problema, ele vai querer devolver o produto ou serviço, fria. Ou vai preparar melhor aquela pessoa para comprar o seu produto e ela ser um consumidor melhor. O que é um consumidor melhor? É aquele que vai demandar menos de você no pós-venda. Ela já vai saber mais ou menos para que aquilo serve, ela já vai saber mais ou menos o que ela está esperando, ela vai alinhar a expectativa antes de comprar. Então, tudo isso é maravilhoso. Só tem oportunidade nesse processo de migrar o seu negócio para o digital. E eu acho que eu falei pra caramba, né? Eu me empolguei e saí falando. Mas é mais ou menos por esse caminho, sabe? Eu acho que Entendi. Eu estava analisando hoje, Vinícius, alguns dados do Sebrae. O Sebrae fez uma pesquisa recente com alguns clientes dele, né? E aí, primeiro um dado bem alarmante. Primeiro, 89% das micro e pequenas empresas elas estão sendo negativamente afetadas pela crise. Então, a gente tem um número bem relativo. E 72% delas estão com atividades suspensas. Aí quando você vai olhar para o número de... quando fizeram a pergunta sobre a transição digital, 44%, se não me engano, julgam que não conseguem transitar para o digital porque o negócio delas não é para aquilo. E 9% que sabe que o negócio delas pode se posicionar no digital ainda não se preparou para tal, né? Aí eu venho em cima dessas informações a pergunta o digital é para todo mundo ou o digital é para iFood e negócio de comida? Dá para colocar todo mundo dentro do digital ou é exclusivo para uma categoria ou outra de serviço e negócio? Cara, né? Essa é uma pergunta maravilhosa. Sabe por quê? Porque nessa fase você não tem alternativa. Ou você vai para o digital ou você deixa de existir.
Porque não tem uma opção C. Né? A única porta que você pode abrir hoje é a digital, né? A porta e aí, considerando que o digital passa a ser a sua única ou a sua melhor alternativa, como é que a gente faz isso em negócios que nunca sequer consideraram o digital como uma alternativa? E tem vários exemplos, muitos exemplos. Então, assim, negócio o digital é para qualquer negócio? O digital é para qualquer negócio que, primeiro, queira passar por essa etapa que a gente está passando agora, sem morrer. Esse é o primeiro ponto. Segundo, ele pode ser adaptado para negócios que nunca tiveram um perfil de digital. E, exemplo, médico. Tirando dermatologista, todos os outros médicos são completamente low profile, ou seja, eles são escondidinhos lá na deles. Tem, inclusive, regulamento do CRM que eles não podem divulgar o negócio deles, quiçá considerar atender paciente à distância. O que está acontecendo hoje? Videoconsultas. Então, já foi feita uma mudança, não sei falar tecnicamente se na legislação ou no CRM, que permite que médicos passem, pelo menos por esse período, a fazer atendimentos por videochamadas. Como é essa que a gente está fazendo aqui? Abre o WhatsApp, um chama o outro, e é a mesma coisa que no presencial? É claro que não. É melhor do que ficar sem consulta? Para todo mundo. Para todo mundo. É um negócio que pode ser pago? Sim, é um negócio que deve ser remunerado, inclusive, porque é para andar. E aí, sabe o que a gente começou a observar? A gente começou a observar médicos que estavam em grandes centros, atendendo pessoas em cidades que não tinham aquela especialidade e que não tinham a oportunidade de ir até grandes centros, ou por questões financeiras, ou agora por conta da restrição de transitar, sendo atendidos. Pessoas do interior do Acre, sendo atendidas por profissionais do interior do Rio Grande do Sul. E essa é uma transformação que nunca, não pode acontecer. E acontece. Não só a divulgação, como também a entrega, no caso do serviço. Mas está falando de médico, o médico é outro nível, né? Não. Vou dar outro exemplo. A gente tem um cliente aqui na empresa que ele vende curso de gastronomia presencial. Eles têm uma estrutura física, são 2 grandes cozinhas, onde eles reúnem turmas aí de entre 10 e 20 alunos que aprendem as técnicas, aprendem as receitas, vão experimentando, o cheiro é importante, o paladar é importante. E, quando fechou a porta, quando é que eles vão poder voltar a reunir 20 pessoas dentro de uma sala ou numa cozinha? Não sei. Eu arrisco dizer que não esse ano. E aí, qualquer negócio nesse país tem capacidade de sobreviver 1 ano sem cliente? Não tem. Qual é a solução? A solução é aquilo que eles mais abominavam e que agora virou o melhor aliado para eles. Primeiro, eles já tinham algum posicionamento no digital. Então, assim, eles já vendiam, já divulgavam os seus cursos online. Era a principal fonte de divulgação? Nesse caso era. Mas eram alunos acostumados, eram pessoas acostumadas a ir pro presencial. Elas nem consideravam, elas não gostavam do online. Agora, a gente resolveu reinventar o processo, a entrega do curso deles. Só ir para online resolve? Não. Você precisa fazer mais. No caso deles, eles precisavam levar o DNA deles, o DNA, a personalidade das aulas que eram entregues, para o online. E que foge muito dos padrões de cursos online, de gastronomia, que a gente está acostumado a ver por aí. Que não são, óbvio, não são muitos, mas são cada vez mais presentes no nosso dia a dia, agora então nem se fala. Então esse é um processo, um outro acontecimento de alguém que abominava o digital e que passou a ter como única alternativa e se reinventou para isso. Rápido, eu julgo que transformar um negócio que é 100% presencial em um negócio que passa a ser, a partir de agora e por tempo indeterminado, 100% online, acontecer em 2 meses, muito rápido. Muito rápido, né? Em menos de 2 meses que a gente está falando aí. Né? Mas é completamente possível também. Tem outros casos? Tem um caso de uma empresa que é uma clínica odontológica também, cliente nossa aqui.
que a presença no digital deles era um site no Wix construído pelo pai da dona, que não entendia nada de internet. O site no Wix, eu estou falando aqui porque é uma plataforma que você mesmo constrói site, é melhor do que nada, mas é muito ruim. O Google não indexa bem, não encontra bem, ele não consegue te mostrar bem, e eles faziam uns anúncios genéricos que não levavam a nada. Eles eram completamente offline. E aí a gente começou, antes desse processo de pandemia e de crise, um processo de levar eles para o digital. O que a gente fez? Primeira coisa, eles tinham um contato dos pacientes deles. Então, esse contato era um contato de telefone e de e-mail. A gente pegou todos os contatos de e-mail que eles tinham, a gente validou se aqueles e-mails ainda eram válidos, porque a empresa existia há 10 anos. Né? Então, um e-mail de 10, 7 anos atrás, nem sempre ainda era válido, enfim, era possível de ser contactado com a pessoa do outro lado. E aí a gente começou a falar, como é que a gente vai reativar essa galera que já não vem mais aqui há muito tempo? A gente pegou esses contatos. A primeira ação que a gente fez, quando a gente foi para o digital, a gente mandou um e-mail marketing para essa base de contatos antigas nossas, oferecendo para eles uma limpeza gratuita. Essa limpeza ela foi feita e da base, que eu não lembro exatamente, mas era algo em torno de 700 contatos que a gente tinha ali, a gente conseguiu virar 10, depois foram 10 na primeira semana e depois mais uns 5 na segunda semana, um total de 15 pessoas. Aí você fala, nossa, mas você mandou um contato de 700 pessoas e só 15 foram para dentro da clínica? Mas eram 15 que estavam perdidas. E aí foi um processo de um início de relacionamento. Porque aquela pessoa nem lembrava mais daquela clínica. De tanto tempo já que ela não tinha. Ela falou, legal, posso agendar para minha mãe? Posso? E aí esse era um processo. Hoje a gente não pode mais oferecer nada levando para o mundo físico. Mas como é que eu posso oferecer se eu tenho uma clínica odontológica ou um consultório de dentista, por exemplo? Eu ainda posso atender urgência e emergência. Então eu posso pegar esses mesmos contatos antigos de pacientes que eu já tive e mandar um lembrete para eles. Falar, a gente está atendendo urgência e emergência, os cuidados que a gente está tomando são esses, os procedimentos são esses. Caso você queira, eu vou pedir para você me mandar, responder esse e-mail ou clicar aqui e me mandar um WhatsApp para a gente agendar alguma coisa e etc. Então ainda é possível fazer algumas coisas nesse sentido. Na sequência, a gente atualizou o site, então hoje eles têm um site profissional que o Google consegue ler, consegue enxergar, e rede social também começou a ser trabalhada, principalmente no Instagram, levando realidade e conteúdo de qualidade para as pessoas que estão do outro lado. Isso final do ano passado, tá? Isso fez com que ao longo desses pouquinhos meses que a gente teve de trabalho, a gente teve condição de, quando entrou no processo de crise, a gente tinha uma estrutura mínima para poder fazer, né, para poder comunicar com a pessoa que estava do outro lado. Então é um outro caso. Eu poderia falar a noite inteira aqui de casos de empresa que nunca consideraram online, que não só passaram a divulgar no online, mas começaram a entregar no online. Eu sei que eu já falei um monte, mas eu lembrei de um outro caso aqui que é super legal. Vai me cortando, tá? Não, tranquilo. Tem uma empresa de turismo que vende viagens, e viagens em grupos relativamente pequenos, mas em grupos, né? E aí, qual é o setor que não vai vender mais durante um bom tempo? Viagem a lazer. Então, assim, não tem o que fazer. Empresa grande, como o CVC, como outras que existem grandes, até tem condições de sustentar durante mais tempo, porque tem mais caixa, porque tem investidor e etc. E empresa pequena, como é que faz? E aí, se tem uma certeza que a gente tem, é que esse negócio do coronavírus, uma hora vai passar, pode demorar mais ou pode demorar menos, mas que as pessoas vão voltar a viajar, a lazer, inclusive. A gente ainda acredita que essa é uma demanda reprimida. O que significa isso? As pessoas vão estar mais enlouquecidas para querer fazer uma viagem tão logo possa, e aí vai ter uma enxurrada de gente querendo contratar pacote de viagem, contratar seja lá o que for, para poder viajar. E agora a gente está vivendo um momento onde, no primeiro momento, se você comprar adiantado, você consegue comprar por um preço bom. Então aqui tem a primeira oportunidade. Foi a primeira coisa que a gente começou a divulgar nesse processo. Vamos planejar as viagens já do ano que vem e vamos começar a vender as viagens do ano que vem? Vamos. Funcionou? De leve. Não deu para sustentar ainda o negócio. Tá. Qual que é o próximo passo?
qual é o grande diferencial de uma empresa que oferece pacotes de viagem? No caso dessa aqui, específica que a gente está falando, é o planejamento da viagem. E aí, será que eu consigo vender planejamento de viagem sem necessariamente vender a viagem? Ou será que eu consigo vender uma consultoria? Ou será que eu consigo vender um treinamento online dizendo como é que as pessoas fazem para estruturar uma viagem? Ou qual é a forma mais barata de viajar? Ou qual é a forma mais confortável de viajar? Ou o que eu preciso planejar antes, durante e depois de uma viagem? Eu consigo vender isso. Ou como consultoria, ou como curso online. E o meu negócio era simplesmente turismo. Vender pacotes de viagem. Então é outro caso que a empresa se reinventou completamente. Ela passou a vender algo que até então nunca se considerou vender no negócio dela, mas que é uma expertise interna da empresa e que isso tem valor de mercado. E aí a gente consegue se reinventar e evoluir nesse sentido. Então, assim, chove possibilidades, né, como essas. É legal, essa questão do reinventar um modelo de negócio nesse momento é um dos temas que certamente a gente vai trazer aqui. Estou programado conversar com o meu amigo Eduardo aqui sobre isso, não na semana que vem, na outra. Porque realmente é uma demanda que a gente tem também, né? Porque, enfim, você tem que fazer, você que vendia viagens, você tem que vender uma outra coisa dentro da sua expertise, né? E de repente é uma coisa que você ainda não tinha olhado para aquilo com certo carinho, que pode ser uma oportunidade, um oceano azul ali, né? Uma coisa. Exatamente. Se o seu negócio não está no digital, porque você acredita que ele não cabe no digital, que você não consegue vender aquilo que você vende no digital, é porque você está vendendo a coisa errada. E a gente acredita muito nisso. Não a coisa errada porque é errado, a coisa errada é porque não está no time certo. E aí eu posso vender alguma outra coisa que cabe nesse time? Onde é que está a oportunidade? E aí a gente precisa cavar a oportunidade. Agora, um detalhezinho que a gente aprendeu a fazer por aqui para identificar onde está a oportunidade. Pergunta. Para quem? Para os seus clientes. Pergunta, fala, o que eu não vendo hoje, mas que você acha foda se eu passasse a vender? Você vai ser direto com o cara? Vou ser direto, porque ele já me conhece. Enfim, é papo para discutir lá com o Eduardo e tudo mais. Mas é algo a ser considerado, que o digital pode dar suporte para isso, inclusive. Né? Com certeza. Com certeza. Aí você falou sobre um outro ponto interessante, a questão da consulta médica. Ela foi até, só fazendo um jabá também, ela foi uma demanda levantada pelo Thiago Mitrô, que é deputado aqui Verdade. Aqui no estado, no Liberta Minas. Ele recebeu essa demanda, passou para a deputada Adriana, que também é do Novo, lá de Santa Catarina, se não me engano, e aí eles criaram a legislação sobre isso, permitindo, né? Foi uma alteração legislativa e também, tipo, identificando obstáculos legais com relação à atividade que você desempenha. Acho que é importante a gente sempre procurar caminhos possíveis, né, nossos representantes, para, nesse momento, removê-las, né? Porque, de repente, sempre foi uma amarra, mas é uma amarra que não impossibilitava ainda a atividade, como a questão da atividade médica, não impossibilitava, mas hoje impossibilita, porque se a gente não pode deslocar, a gente também não poderia atender. Né? E só uma dúvida também que sempre surge é, tipo, para eu ir para o digital é necessariamente caro. Eu acho que você já falou bastante sobre isso, mas bate o martelo sobre essa questão aí pra gente. Ir para o digital é de graça. E é possível ir de graça. É a melhor alternativa ir de graça? Dependendo do estágio do seu negócio, é a melhor alternativa ir de graça. Mas tempo e dinheiro são associações que andam em paralelo. Né? Se eu tenho pouco tempo e tenho dinheiro, eu consigo acelerar o meu processo de divulgação no digital. Se eu tenho muito tempo e pouco dinheiro, vai só com o tempo mesmo. Investe o tempo e aí você faz a construção de forma orgânica. A gente mencionou aqui algumas formas de fazer isso. Orgânica é quando eu não preciso colocar dinheiro em anúncios e etc. Né? Que a coisa acontece, flui no trabalho de formiguinha, no boca a boca, no contato 1 a 1. E aí você consegue construir também, ir para o digital, porque quanto custa criar uma conta no Instagram? Nada. Quanto custa? Existem ferramentas que mandam e-mail marketing de forma profissional de graça? Existem. Tem uma que chama MailChimp, é uma das melhores. É gringa, é ótima e uma ótima qualidade, você consegue mandar. Eu consigo criar um site de graça no Wix? É a melhor opção?
Não. É a melhor opção? É melhor do que nada? Muito melhor do que nada. Uhum. Eu consigo ir para o iFood, eu consigo ir para o Mercado Livre, tudo isso é de graça. O custo é muito baixinho. Né? Uhum. E aí depois, quando você quer acelerar, quanto mais você coloca dinheiro nos locais certos, na hora certa, indicando para as pessoas certas, você consegue acelerar o seu crescimento também. Então, a resposta é sim, é de graça. Né? Não custa nada. Só E é tempo. legal E tempo é vê, importante. a gente vê que tem muita conhecimento sobre esse assunto, ele está disponível de graça também na internet, né? Tem bastante coisa. Assim como a gente está fazendo essa live aqui, gerando um Exato. conteúdo de altíssima qualidade com a sua experiência, tem bastante coisa salva no YouTube, enfim, em outros canais também, que as pessoas podem procurar e se não tiver dinheiro para investir, investe tempo, estuda ali, aprende, que com certeza consegue gerar algum resultado nessa linha, né? Perfeito, é isso mesmo. Tem muita live de qualidade rolando, tem muito negócio, muita empresa e muito profissional cedendo muito do seu tempo, compartilhando conteúdo de altíssimo valor de graça no Instagram, no YouTube, no LinkedIn. Às vezes as pessoas esquecem do LinkedIn, mas rola live no LinkedIn. Tem o Gustavo Caetano, que é inclusive mineiro, dono de uma maravilhosa empresa que é a Sambatec, é um puta empreendedor e que consegue dar orientações de graça. Tem grupos no Telegram. O Telegram, para quem não sabe, é um aplicativo similar ao WhatsApp, só que com muito mais recurso. E tem grupos que rolam lá dentro, canais de transmissão também, com outras pessoas e empresas gerando muito conteúdo de valor lá dentro também. Enfim, possibilidades não faltam. O próprio YouTube é um canal inesgotável de conteúdo de alto valor. Né? Enfim, tem muita forma. Investir tempo nisso é uma ótima forma de investir tempo, né, para o seu negócio. Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui do pessoal. Acho que ninguém mandou ainda questões. E uma coisa também que é interessante é que muita gente também alega desconhecimento de plataforma, né? Principalmente se a gente pega negócios mais antigos, uma galera mais antiga no ramo também, ela vai ter uma dificuldade de plataforma. Mas como a gente está gerando também conteúdo bom e barato na internet, basta você ter tempo e vontade para se aprofundar, porque a gente não... é de graça, você pode aprender e você precisa fazer isso, né? É uma coisa sempre bom pontuar. E sabe um preconceito muito grande que a galera que não nasceu imersa nesse universo, né? Quando eu nasci, eu tenho 30 anos, logo com meus 5, 6 anos, já comecei a ter acesso a computador, a joguinhos, depois internet, etc. Então, eu sempre aprendi errando bastante. E aí, sabe uma coisa que eu descobri? Que a galera mais velha do que eu, às vezes tem medo, e aí por isso não se aventura em uma plataforma, em uma ferramenta, ou mesmo em dispositivos, é medo. Medo de errar. E se eu fizer alguma coisa errada e quebrar? Galera, não quebra. E se quebrar, não tem problema nenhum. É possível de consertar. Né? Não tem nenhuma configuração que você faça que não é possível de reverter. Então, vai, fuça, testa, aprende, manda errado, depois acerta, pede ajuda. E o uso de plataformas, seja elas quais forem, elas são muito propícias, né, a usar. Outro dia eu recebi um chamado de um amigo da minha mãe, que é advogado, e que nunca usou a internet, nunca usou nada. Ele tem lá, sei lá, chutando, tá? Seus 50, 60 anos, se regularidade com a minha mãe é mais ou menos isso. E começou a postar no Instagram dele, divulgando o trabalho dele. E aí ele veio me pedir ajuda, falou, como é que eu faço? Eu tenho essa arte aqui, que uma pessoa criou para mim, como é que eu faço para adaptar essa arte aqui e escrever outras coisas dentro dessa arte? Pediu ajuda. Falou, quanto você me cobra? Eu não te cobro nada. Meu, você é amigo, você sempre conhece alguém que consegue apagar um texto de uma imagem e mandar para você. E aí no caso dele eu mandei essa arte que ele tinha pré-criado, orientei para ele baixar um aplicativo de edição de foto, de imagem, que tem aos montes, né? Depois eu até passo... depois não, deixa eu já ver aqui qual é o nome do aplicativo que eu indiquei para ele. Quer ver? É o... Canva. A galera gosta muito do Canva. O Canva é um ótimo aplicativo gratuito. Tem para computador, tem aplicativo para celular. Eu indiquei para ele um aplicativo que tem tanto para iPhone quanto para Android, que é o
PixArt. Eu vou escrever aqui como é que é o PixArt. A Mari já falou que é usuária do Canva aí, ó. A Mariana é... Ó, PixArt, é esse aí. Canva é um ótimo, é gratuito, o PixArt é ótimo também. E aí ele pega aquela imagenzinha padrão, ou uma foto que ele tenha, joga dentro desse aplicativo, que o aplicativo puxa automático, então não precisa fazer muita força, e escreve ali o textinho que ele quer em cima. E aí ele passa a divulgar o próprio negócio dele, no Instagram que ele já tinha, sem depender de ninguém, sem gastar um centavo. Então, assim, são coisas que acontecem no nosso dia a dia e que a galera coloca, muito difícil, não sei. Tentou? Não. Então você não pode dizer que é difícil, você não pode dizer que você não sabe, você precisa ir a campo, você precisa tentar, até para contratar alguém. Eu prefiro muito mais atender clientes que já tentaram fazer ou que já fizeram, nem que seja por tentativa e erro, ou que só fizeram coisa errada, do que aquele que nunca fez nada, do que aquele que nunca botou a mão. Porque ele não sabe, ele não entende, ele não sabe nem pedir. Ele não sabe o que é possível pedir. E aí acaba a energia gasta ali em cima, ela é muito grande. Né? Então testa, erra, não tem problema errar. Não. O telefone não vai explodir, o computador não vai explodir, não vai acontecer nenhuma catástrofe. Você vai cometer um errinho ou outro, e está tudo bem com isso. Né? Então essa é a dica que eu daria para quem acha que não é para ele. Testa, tá? Pede ajuda. A gente também, principalmente agora, nesse momento, as pessoas estão muito mais solícitas a ajudar as outras pessoas. Vê alguém que você conhece, ou pede ajuda, me indica alguém que entende um pouco disso para me orientar. Ou me mostra um vídeo que você entra no YouTube hoje para como postar uma foto, como editar uma imagem. E aí o YouTube ele te dá vários vídeos tutoriais, passo a passo, de graça, como fazer isso. Né? Então, alternativas e possibilidades não faltam. Com certeza. Vinícius, eu acho que a gente já falou bastante sobre o tema aí. A galera ainda não... Ninguém colocou dúvidas aqui. E só uma palavra final sua sobre como que... se você pudesse deixar uma frase, um conselho direto para quem está com esse medo de transitar para o digital ou quem ainda não transitou, qual que seria e qual que seria o primeiro passo que essa pessoa deveria dar amanhã de manhã ou ainda hoje à noite para que isso aconteça? Primeira coisa, então, se eu pudesse deixar um conselho, não deixa para começar amanhã. Começa agora. Como começa agora? Se você está assistindo a gente no Instagram, pelo menos no Instagram você tem. Faz o primeiro post agora, falando sobre, se apresentando. Só isso. E aí depois cria uma rotina, de dia após dia, continuar divulgando seu negócio. Amanhã, escolhe 10, procura na busca do Instagram, 10 negócios que têm clientes parecidos com o seu, não necessariamente concorrentes, tá? Empresas que têm clientes com o mesmo perfil. Entra no perfil dessas empresas, vê quem comenta nas publicações e passa você a comentar nessas publicações também, colaborando com aquelas publicações. E deixa as pessoas te encontrarem. Esse é o primeiro passo. Não deixa para fazer isso amanhã, faz hoje, agora. Tá? Acho que é um bom primeiro passo para sair da inércia. Beleza. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Só avisando para quem está assistindo a gente até agora, a gente vai dar uma sequência nesse conteúdo, nessa geração de conteúdo aqui pelo Instagram, tá? Semana que vem a gente está prometendo mais algumas lives aí, então fique ligado aqui no meu perfil. Esse final de semana eu divulgo o conteúdo da semana que vem, mas pode ter certeza que a gente está querendo gerar conteúdo de qualidade para ajudar que os micro e pequenos empresários superem esse momento que é tão difícil. Eu tenho certeza que a Pocket Lab também está à disposição de vocês para atender, para trocar uma ideia. O Vinícius está super disposto aí. Vinícius, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço o convite. Nosso papo aqui. Parabéns pela iniciativa, que a gente precisa de cada vez mais exemplos como esse para fortalecer os negócios que estão ao redor da gente, que são tão importantes para o nosso dia a dia. Parabéns e obrigado. A gente só vai conseguir sair desse momento se a gente se ajudar, né? Se a gente colaborar e se a gente fizer a nossa parte principalmente, né? Não ficar dependendo aí do governo reabrir ou não reabrir, ou do governo agir de alguma forma, né? A gente tem que sempre buscar fazer a nossa parte e inovar para que a gente consiga resolver as nossas dificuldades aí. Valeu, pessoal. Boa noite. Sem mais. Boa noite. Obrigado mais uma vez, Vinícius. Um abraço. Tchau, tchau. Abraço. Tchau, tchau.